Olá, sejam bem-vindos. Como já perceberam, mais uma vez vão ter uma aula com dois professores. Sabem porquê? Eu e o Kiko temos as viagens em comum. Nós vamos hoje abordar 3 receitas que nós achamos que são receitas emblemáticas de alguns dos países que nós passamos. Um dos países que mais nos inspira em termos gastronómicos é a Itália. As pizzas, as massas e os risotos. Alguém já fez risoto? Não. Um outro prato que vamos falar hoje é a moqueca. É um prato típico brasileiro, muito também influenciado pela cozinha africana. Podemos fazer a moqueca daquilo que nós quisermos. Podemos fazer uma moqueca de peixe, podemos fazer uma moqueca de camarão. Neste caso, vamos fazer uma moqueca de camarão. Passando novamente ao risoto. Os ingredientes do risoto essenciais. Obviamente, o arroz. A característica principal do risoto é o bago. Há 3 variedades. As mais comuns, o carnaroli, o arbóreo e o violinano. Portanto, o arbóreo e o carnaroli são os que vocês veem com mais frequência, principalmente o arbóreo. Qual é que é a diferença principal do risoto em relação às outras cozeduras de arroz? O risoto vai-se cozendo pelo método de absorção, ou seja, vamos adicionando o caldo gradualmente, esperando que o arroz absorva esse caldo e depois voltamos a juntar caldo. E o processo também de estar a mexer para soltar a goma do arroz para o arroz ficar empapado. O mais importante quando fazem o risoto é o caldo, porque se o caldo não tem sabor, esqueçam o risoto. Eu estou a fazer o risoto talvez um dos mais típicos, que é o risoto de cogumelos. Então eu fiz um caldo com alho francês, cebola, um bocadinho de courgette, em que estou a tirar os talos dos cogumelos, estou a adicionar ao caldo. E entretanto vou agora laminar os cogumelos. Conhecem o azeite, já conhecem a manteiga, conhecem o óleo de amendoim. Vou-vos apresentar o óleo de palma. O óleo de palma é muito forte, está bem? Por isso devemos usá-lo com moderação. Vamos fazer o refogado com o óleo de palma, muito conhecido no Brasil como o azeite de dendê. Vou fazer um refogado clássico com cebola, pimento vermelho e pimento verde. Risoto, juntamos 2 gorduras, a manteiga para dar sabor e o azeite para a manteiga não queimar. Portanto, 1 a 2 minutos refogamos a xalota e o alho até ficarem mais ou menos translúcidos. O risoto, em termos de quantidade, triplica mais ou menos o tamanho. Portanto, se juntarmos uma chávena bem cheia, vai dar à vontade para 2 pessoas. Portanto, eu vou juntar 2. Agora, muito importante quando fazem risoto, antes de adicionarem o caldo tem que estar sempre quente. Nesta fase, envolver bem o arroz. Aliás, isto é como se estivessem a fazer um arroz frito. Não é? Estou a ver que o arroz começa a ficar assim uma espécie de transparente, translúcido. Quando juntamos o vinho branco, que é outro dos ingredientes essenciais quando fazem risoto, tenham atenção àquela dica que eu vos dou sempre, que é, se utilizarem vinho, fervam o vinho antes, ou então tenham atenção quando juntam o vinho que o tacho esteja bem quente. E juntam caldo suficiente para cobrir o arroz. Lembrem-se do risoto como se fosse o vosso filho. Tem que estar sempre a dar carinho, atenção, amor, atenção. Assim que vocês sentem que o caldo foi absorvido pelo arroz, é a altura de adicionar mais. Quanto tempo é que demora a Este processo, 18 a 20 minutos. Se fizerem risoto, podem fazer risoto de tudo e mais alguma coisa. Podem fazer risoto de ervilhas, podem fazer risoto de abóbora, podem fazer risoto de courgettes, podem fazer risoto de frango. Enquanto o arroz vai cozinhando lentamente, vamos prestar agora atenção à moqueca. Temos o azeite de dendê quente, vamos juntar a cebola, o pimento verde e o pimento vermelho. Juntamos também alho e gengibre. Agora, muito importante, o erro mais comum, principalmente para principiantes no risoto, é o ponto de cozedura. Portanto, é importante provar até acertarem. Muito importante, sempre que se confecciona cogumelos, a frigideira tem que estar bem quente, senão vão cozer os cogumelos. Repararam que eu juntei um bocadinho de manteiga ao azeite, mais uma vez a manteiga aqui para dar sabor aos cogumelos. Ok, o nosso refogado está feito, juntei o tomate, agora vou juntar os camarões. Uma coisa muito importante são os pontos de cozedura, tal como o ponto de cozedura do arroz, também nós temos aqui um ponto de cozedura do camarão. Não queremos deixar passar demais o camarão. Um camarão passado demais é uma coisa dura, sem piada. Okay? Vamos juntar agora o leite de coco. Eu vou aromatizar os cogumelos com um ramo de tomilho e um de alecrim. E com um bocadinho de alho também. Vou juntar um bocadinho também de caldo. Se tivéssemos um caldo de peixe,
Quem fizer uma moqueca de camarão pode fazer um caldo com as cabeças de camarão. Eu vou roubar aqui um bocadinho, posso, Henrique? Podes, claro. Um bocadinho aqui. Nesta fase eu vou tirar o tomilho e o alecrim. Vou juntar os cogumelos ao arroz, um pouco mais de caldo. Nesta fase final tem que estar literalmente em cima do acontecimento. Cristina, vou-te pedir ajuda. Vou-te pedir para me picares um bocadinho de coentros, por favor. A moqueca pode ser acompanhada com arroz. Ou podem acompanhar também com uma polenta. Ok? A moqueca já está pronta, faltam só duas coisas. Os coentros, trazer alguma frescura ao prato e depois também um toque apimentado da malagueta. Eu vou trazer a moqueca para aqui. Juntei os coentros e vou agora juntar a malagueta. O que é que eu fiz à malagueta? Exatamente. Agora nesta fase, que é a fase final, juntamos então a manteiga, depois o queijo parmesão. Nesta fase já podem tirar do lume, uma quantidade bastante generosa de queijo parmesão. Gosto de juntar só tipo uma colher de chá de azeite. E depois vou-vos ensinar um truque. Uma mão anda para a frente e para trás e a outra anda em círculo. Chama-se dar ligação ao arroz, que basicamente é mexer o arroz muito rapidamente para ele ficar cremoso. Ok? Preparados? Parece fácil. Os italianos batem o prato assim, que é para ficar raso. E depois, se quiserem para acabar, mais um pouco de queijo por cima. E se quisessem ainda abusar mais o prato, podíamos saltear uns cogumelos à parte. Risoto de cogumelos, primeiro prato. Henrique, eu acho que é a altura de darmos a provar. Darmos a provar, não é? Nós deixamos este prato que vamos fazer a seguir para o fim, porque é um prato que vocês fazem em 5 minutos, literalmente. Nós vamos fazer hoje um prato de noodles, um prato de massa asiático, mas vamos exemplificá-lo numa frigideira normal, porque nós sabemos que a grande maioria das pessoas não tem woks em casa, mas queremos mostrar que podemos na mesma fazer uma receita. É importante trabalharem com uma frigideira antiaderente. Portanto, nós temos aqui uma mistura de cortes de alho francês, o gengibre que o Kiko adicionou agora, a cebola roxa, courgette, tudo cortado em juliana. E o corte é fundamental para vocês terem textura, mas ao mesmo tempo os legumes estarem ligeiramente cozinhados. E o molho, o Kiko agora vai-vos mostrar. Eu vou juntar 4 colheres de sobremesa de molho de soja, 2 colheres de sopa de molho de ostras, vou colocar 2 colheres de molho de peixe. Vou colocar 1 colher de saquê, um bocadinho de vinho japonês. Muito importante, 1 colher de sobremesa de sumo de lima. Nós neste momento temos o que aqui? Temos salgado, temos o ácido e temos um contraste diferente. Ainda vamos juntar o óleo de sésamo, que vai dar uma certa amargura, mas falta aqui um elemento ainda fundamental. Podemos juntar o açúcar ou o mel, está bem? Essas são as principais características da cozinha asiática: o doce, o picante, o salgado e o ácido. Depois mais ou menos meia colher de açúcar. Eu estou aqui a testar sementes de sésamo e amendoins. Convém sempre testar para puxar um bocadinho o sabor. Gordura. Convém utilizarem uma gordura vegetal que não seja azeite. O azeite não é utilizado na cozinha asiática. O óleo é uma gordura neutra, também transmite pouco sabor, por isso é um indicado para aqui. Estão a ver que já temos o ponto de fumo, é isso mesmo que se quer. Vamos juntar os legumes. Agora eu vou-vos ensinar um truque para vocês conseguirem soltar um certo vapor que vai em certa parte cozê-los. Quando a temperatura está muito quente, vocês juntam um bocadinho de água. Nesta fase vamos juntar os noodles, que já temos aqui, já estão cozidos.
Convém que a massa, quando juntam, esteja fria. Nunca se junta massa quente. Vamos juntar agora assim o molho. Portanto, juntamos o molho. Assim que ele é absorvido pelo molho, é só envolver. O Kiko agora vai acabar com um bocadinho de malagueta, com os coentros, para realçar só um bocadinho de sumo de lima, para lhe dar a frescura. No final é que eu vou juntar o fio de óleo de sésamo, está bem? Muito pouca quantidade. Vamos picar um bocadinho os amendoins e as sementes de sésamo para colocar por cima, para lhe dar um bocado de textura, os coentros frescos e a lima, o Kiko vai colocar aqui no cantinho do prato. Nós fizemos os noodles só com legumes, fizemos aqui um prato Prato vegetariano. vegetariano. Podíamos fazer com secretos, podíamos fazer com frango, podíamos fazer com aquilo que nós quiséssemos.